Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 234, que é gravada numa noite fria de quinta-feira, às vésperas da final da Champions League. Eu não sei exatamente qual é o critério para poder usar as vésperas, né? Porque teoricamente a gente está sempre às vésperas de alguma coisa, né? Mas a gente está aí há 2 dias da final da Champions League, então eu acho que tá valendo também uma semana em que o Crystal Palace, que até outro dia não tinha conquistado nenhum título, é também campeão europeu, derrotou o Rayo Vallecano na final da Conference League, que foi criada para dar futebol europeu relevante para as ligas secundárias e é só vencida pelas principais ligas, mas essa é uma outra questão. Nós também temos uma semana em que o mercado começou a dar umas movimentadas, né? Tem contratação prestes a ser anunciada no Barcelona, treinadores sendo contratados, o Iraola está vivendo a semana mais feliz da vida dele, todo mundo quer contratar o Iraola. E a gente também vai falar um pouquinho disso bem brevemente no fim do programa. Estamos há 2 semanas, né, Felipe Lobo, da Copa do Mundo. Exatamente daqui a 2 semanas nós teremos o primeiro jogo da Copa do Mundo. Como está a sua expectativa? Salve, Bonsa, todos os nossos amigos, amigas. Eu pensei que você poderia ter usado algo que o Bruno Cantarelli, o apresentador e jornalista do Charla, tem falado, e aí o Marcelo Barreto fala muito no Redação, que nesses últimos meses de discussão sobre a Copa, você pode, em podcasts, em programas de debate, você pode só abrir o programa, como você abriu agora, e soltar. E o Neymar, hein? Pronto. Aí é só esperar ver a magia acontecer. É um pouco. E a gente achou que a convocação poderia, enfim, acabar com isso, mas não acabou. E aí, enfim, vai continuar. Então a minha expectativa é que a Copa comece, porque até lá vai ser muito. E o Neymar, hein? Pra gente lidar. A gente não precisa falar do Neymar hoje, mas tá acontecendo exatamente o que a gente previa, né? É tudo sobre o Neymar, até porque ele vai nessa condição incerta fisicamente, você deve ter que fazer exames para confirmar. Não, vamos descobrir ainda exatamente o que aconteceu, mas é tudo sobre o Neymar. Eu achei interessante também, porque hoje o Casemiro falou, né? E ele foi explicar a declaração dele sobre o Estevão, e eu achei bem didático, né? Sobre o Endrick, né? Porque, sobre o Endrick, isso. Porque ele falou sobre isso e ninguém deu a mínima, porque era tudo sobre o Neymar. É esse o papel que o Neymar faz nessa seleção, né, nesse momento, mais do que qualquer outra coisa. É atrair atenção. Se não tivesse o Neymar, se o Neymar não tivesse sido convocado, talvez o principal assunto do dia de seleção fosse o Casemiro explicando a declaração do Endrick. Mas como tem o Neymar, ninguém nem viu a declaração do Casemiro. Ele só falou que estava tentando tirar a responsabilidade do Endrick, que tem outros jogadores que precisam assumir responsabilidade, uma resposta completamente normal, né? Também que ele foi polêmico. Mas é isso, Neymar é um para-raio e eu acho que os jogadores da seleção querem que ele seja, então também tá ótimo, né? Já que é assim que a galera quer, é assim que vai ser. Então, vamos falar. Oi, pode falar, Lu. Não, dizer que já que se é assim, pra quem torce pro Brasil, né, e eu estou entre eles, que pelo menos sirva para os caras jogarem mais tranquilos em campo, né, já que tudo vai ser, a pressão vai ser toda sobre Neymar, não vai entrar, tá machucado, não tá machucado, etc e tal, e que vai ser uma conversa grande. E se os caras, enfim, estão com problema de assumir responsabilidade, que pelo menos essa falação sobre o Neymar deixe que eles joguem mais tranquilos, né? Flaco Lopes, convocado pela seleção argentina, acabou de fazer uma jogadaça aqui e deu assistência para o gol do Palmeiras. Gostaria só de registrar isso. Vamos falar sobre a final. A gente tem Arsenal e Paris Saint-Germain, na verdade, Paris Saint-Germain e Arsenal nesse sábado em Budapeste. Fica ligado, hein? O horário mudou, é às 13 horas da tarde, é 1 hora da tarde. É tipo almoçar e ver
Champions League, a final da Champions League. O horário foi antecipado pela UEFA. Então o jogo vai ser mais cedo, que eu até gosto, acho bom, porque aí também você ainda tem a noite de sábado, né? Na época que a gente trabalhava, fazia. Não que a gente não trabalha agora, né? Mas a gente fazia 18 textos sobre a final da Champions League, ia ser bem bom, né? Terminar o jogo às 3 e ter tipo o sábado inteiro para fazer em vez de. Mas enfim, o jogo vai ser mais cedo nesse sábado. É um jogo entre dois times que no começo da temporada a gente apontaria como favoritos para chegar à final da Champions League. Nem sempre isso acontece, né? Tem muitos anos em que a gente tem algumas surpresas, alguns times que crescem ao longo da temporada ou que encaixam ótimas campanhas na Champions League. A gente pode citar Inter de Milão, Borussia Dortmund, alguns desses times recentemente, um Tottenham ali apareceu alguns anos atrás, mas dessa vez, quando a gente começa a temporada analisando quais são os melhores times, a gente apontava basicamente 4: Barcelona, Bayern de Munique, Arsenal e Paris Saint-Germain. E os dois chegaram lá. Chegaram de maneiras diferentes, quase opostas. Não só em estilo de jogo, mas também em progressão na temporada. O Arsenal começa a temporada com tudo. E mais para a reta final, ali mais ou menos em março, dá uma queda. A queda em que o título inglês começa a ficar ameaçado, perde do City na Copa da Liga, perde do City na Premier League e precisa dar uma resposta. Deu, conseguiu ganhar os jogos que precisava na Premier League e também conseguiu eliminar o Sporting e o Atlético de Madrid. Né? Essa oscilação de desempenho do Arsenal vem mais ou menos na época das quartas de final. Bem ao seu estilo, né? Não levou gol do Sporting e só fez um. Levou um gol do Atlético de Madrid e fez 2. O Arsenal só levou 2 gols no mata-mata da Champions League. No mata-mata inteiro da Champions League. Levou um do Leverkusen e um do Atlético de Madrid, nenhum deles com bola rolando. Né? Foi um de pênalti do Atlético de Madrid e, se não me engano, de bola parada do Leverkusen. No outro lado, a gente tem o Paris Saint-Germain, que fez ao contrário. O Paris Saint-Germain começa a temporada não mal, mas com dificuldades. Porque na temporada passada, foi da Tríplice Coroa, jogou todos os jogos que poderia jogar. Fez final de Copa da França, final de Champions League, jogou as rodadas da Ligue 1 e fez final de Copa do Mundo de clubes. O time do Paris Saint-Germain estava quebrado. Então demorou um tempo para o Paris Saint-Germain realmente engrenar. E isso até perdurou, né? Porque janeiro é eliminado pelo Paris FC da Copa da França, e em março, quando está disputando os playoffs com o Mônaco, que a gente imaginava, vai ser fácil. Foi, mas nem tanto, né? O Mônaco perdeu só por um gol no placar agregado, deu uma reação no segundo tempo, nos 2 jogos, né? Teve reação. O Paris Saint-Germain não se classificou entre os 8 primeiros novamente, então demorou para o Paris Saint-Germain realmente pegar no tranco. Acho que pega mesmo a partir das oitavas de final contra o Chelsea, que foi mais apertada do que o placar indica, mas aí realmente contra o Liverpool já está jogando de uma maneira mais dominante, foi superior ao Liverpool nos 2 jogos, e aí fez aquele épico com o Bayern Munique. Ao contrário do Arsenal, é um time extremamente ofensivo. Não que não saiba defender, tanto que o destaque da classificação para a final foi a solidez defensiva em Munique. Mas é um time que marca muitos gols. Tem 44 gols nessa campanha da Champions League. O melhor ataque da história da Champions League me pegou de surpresa, Lobo. Você sabe qual é? Faltou um gol só. Foi 45 gols. Não sei. Barcelona de 99 e 2000. É o Olha time que só. mais fez gols em uma edição de Champions League. Eu nunca ia chutar esse time. Não Tanto que eu nem fiquei adivinharia. insistindo para você tentar chutar, porque você nunca adivinharia. Porque não é um time Provavelmente não. muito. Porque não é um time muito memorável, né, na Champions Não, League. É o Barcelona do não. Rivaldo, blá blá blá, mas na Champions League não ganhou título, nem é uma campanha que a gente se Tem uma lembre, camisa mas bem fez bonita. 45 gols. Tem uma camisa muito bonita, é Apesar que eu verdade. acho que é 98, 99. Eu não sei se é. Que é as camisas do centenário, aquela que é metade vermelha, metade. É, não, é metade azul, metade grená, né? Não é É. vermelha. Que é uma Então, camisa famosa. Então é assim que esses dois times chegam à final. O PSG começou devagar, cresceu ao longo da temporada, principalmente a partir dos últimos meses. O Arsenal começa melhor, dá uma quedinha, mas ainda consegue fechar os principais objetivos. E é um dos cenários, né, Lobo, mais claros de ataque contra defesa que a gente teve numa final em muito tempo. São estilos diferentes, né? Não consigo imaginar que o Arsenal vai retomar
os seus melhores momentos ofensivos que a gente viu no começo da temporada. E mesmo nos melhores momentos ofensivos do Arsenal, não era como é o PSG, né? Mas em compensação, os melhores momentos defensivos do Arsenal também são muito superiores a qualquer segurança defensiva do PSG, né? O PSG não tem a mesma solidez defensiva, ainda que, como você bem citou, na semifinal contra o Bayern de Munique em Munique, foi um time sólido, cedeu poucas chances, o Bayern de Munique teve muita dificuldade, só conseguiu o golzinho ali no final, né, para empatar o jogo, enfim. Foi algo notável, mas são times que têm muitas valências, né? E ainda que eu ache que o cenário será esse aí mesmo que você desenhou, de ter um time mais atacando, que vai ser o PSG, um time mais na defesa, que é o Arsenal, eu acho que o Arsenal pode ser muito perigoso, né? A gente tem que ver como vai ser a escalação, ainda tem dúvidas, mas se tiver, como tudo indica que o Arsenal deve ter os seus jogadores, deve ter todos os seus jogadores, é, o Saka, por exemplo, é um jogador que pode causar muito estrago. A gente tem o Odegaard, que eu não sei se vai começar jogando. Teve momentos aí que ele começou no banco nesses últimos jogos importantes, mas ele é um jogador que pode fazer diferença. Ele tem qualidade de ditar o ritmo muito bem. Você tem o Declan Rice, que para muita gente foi o melhor jogador do Arsenal na Premier League como um todo, e é um jogador que se mostrou muito capaz de fazer várias funções, né? Defensivamente foi importante no meio-campo em vários momentos, mas também carregando o time, fazendo a transição ofensiva muitas vezes, inclusive em chutes de fora da área, até cobrança de falta. Enfim, ele é um cara muito completo, muito capaz de levar perigo. Então eu acho que o perigo que o Arsenal leva vai muito além dos escanteios e tal. A gente já falou muito disso. O Arsenal é muito forte mesmo nesse tipo de jogada. A gente sabe que a UEFA, na sua arbitragem, não é tão permissiva quanto a Premier League. E o Arsenal sentiu isso ao longo da temporada, tanto que não é a mesma coisa, não age exatamente igual. E mesmo na Premier League isso já tinha mudado um pouco, né? Já ao longo da temporada as coisas ficaram diferentes. Então o Arsenal acho que tem armas para contra-atacar o PSG e contra-atacar com perigo, levando bastante perigo pelos lados do campo. E aí tem que ver quem é que vai começar no comando de ataque, né? Porque o Gyökeres, que é o artilheiro do time, mas nos últimos jogos quem começou jogando muitas vezes foi o Kai Havertz. E o Kai Havertz oferece outro tipo de jogo, né? Bom, é um jogo mais associativo, um jogo Sim. mais de movimentação, embora ele seja muito bom de bola aérea, né? Que até é uma coisa que se fala dele, mas ele é um cara muito mais de conversa com os jogadores de meio e das pontas do que efetivamente um finalizador, né? Inclusive se critica que a finalização dele, por vezes, não é tão precisa quanto um centroavante precisaria ser, né? O Havertz está numa fase complicada da carreira dele, porque já faz alguns anos que ele é meio que um quebra-galho, né? É, E acho que mesmo no Chelsea, que ele tem gol de título europeu e tal, mas parece que ele é muito assim, quando o time não tá rendendo direito, colocar o Havertz aqui para tentar uma coisa, o centroavante tá machucado, o ponta tá machucado, tipo, só o fato dele não ser, né, a posição ideal dele, que é meio atacante, parece que faz 10 anos que ele não joga de meio atacante, já diz alguma coisa, né? Não querem colocá-lo nessa posição para o time girar em torno. Então, mas coloca ele ali na frente, ele entrega algumas coisas, mas para o jogador do status dele, do custo dele mesmo, acho que ele não tem entregado tanto quanto ele poderia. As prévias dão um meio-campo com Miles Lewis Skelly, né? Que foi meio que uma sacada recente aí do Arteta, em vez do Zubimendi, com o Rice e o Odegaard, e o Gyökeres na frente. Mas, lógico, como você disse, pode ser que o Arteta tem outras opções, né? Tanto no meio-campo quanto no ataque, né? As prévias também dão o Trossard pela esquerda em vez do Eze, por exemplo, ou de um Martinelli. Então tem algumas opções ali. O único desfalque mais importante que o Arsenal tem é o Ben White, confirmado, né? Porque o Ben White está fora da temporada, está fora da Copa do Mundo, ele seria o titular na lateral direita. Tem o Mosquera, que pode ser titular, porque o Timber também está dúvida. O Timber é dúvida, então sem o Timber e sem o Ben White,
o Mosquera pode ganhar essa oportunidade, o que é uma temeridadezinha, né? Porque ele é meio jovem, ele é bom jogador, mas ele é meio jovem demais para segurar o setor do Kvaratskhelia. Então eu teria um pouquinho de receio em começar o jogo com o Mosquera. Eu tenho certeza que o Arsenal consegue atacar, contra-atacar, não depender só de escanteios. Só faz bastante tempo que eu não vejo, né? Então a gente tem que entender como vai ser essa dinâmica. Porque você falou bem, acho que a arbitragem é completamente diferente na UEFA. E do outro lado tem um time, né, que passou as últimas 2 semanas olhando vídeo de todas as jogadas de bola parada do Arsenal nessa temporada, né? Todas elas. Uma comissão técnica extremamente inteligente. Viu e reviu e sabe todos os truques. Então, o PSG vai estar muito bem preparado para isso, né? Como o próprio Luiz Henrique disse, também é um time bom de bola parada, também é um time que tem bons recursos ofensivos com a bola parada e que vai precisar se defender de outra maneira. Ele falou com todas as letras, a gente vai precisar se defender de outra maneira para enfrentar o Arsenal, que tem essas armas que ataca desse jeito. Então, eu acho que o PSG vai estar muito bem preparado para esse tipo de coisa. E aí, estruturalmente, né, do meio campo para frente, é um time muito mais dinâmico do que o do Arsenal. O Arsenal já foi mais, nunca foi desse nível, mas ele já foi mais. Né? Nessa temporada, claramente deu uma travada. E funcionou, foi campeão inglês, né? Mas agora, num mano a mano com o PSG, eu não sei como que isso vai se traduzir exatamente em campo. Tem uma questão que eu acho que é sempre relevante de pensar, né? É que é o encaixe de uma equipe com outra. Porque eu acho que o cenário que o Arsenal mais sofreu nessa temporada, até pela posição que se encontrava, era de ter que vencer o jogo contra adversários mais fracos, principalmente. Porque o Arsenal tinha alguns problemas de criação de jogadas e de variação de jogo ali ofensivo. Nesses duelos especificamente, isso era muito mais agravado. E eu acho que o cenário com o PSG é um pouco diferente, porque tende a ser um jogo com mais espaços em setores-chave para o Arsenal. Se de um lado vai exigir que a defesa do Arsenal seja testada como talvez nunca tenha sido nessa temporada, né? Porque o PSG não é só uma questão de número, né? É uma questão de qualidade, né? Não é quantitativo, é qualitativo. O PSG é o melhor time da Europa nessa temporada. E vai exigir da defesa do Arsenal a precisão que a gente viu a defesa ter. Então a gente viu que eles têm essa, talvez qualitativamente também seja a melhor defesa da Europa, contra aquele time que é o melhor time, o melhor ataque, né? Mais criativo, mais variado. Tem isso. Mas eu acho que nesse cenário o Arsenal tende a ter mais chances de atacar de forma mais fluida, porque não vai ter essa transição, digamos, com muita gente defendendo no time adversário, né? Vai ser sempre até para conseguir tirar o PSG dessa posição, né? Que é um time que vai atacar, vai estar pressionando alto e tal. E a gente sabe que o maior problema para esse tipo de time como é o do Luiz Henrique é ser pego na transição defensiva. Então, você roubar a bola, conseguir fazer essa transição com qualidade e colocar em dificuldade. Para lembrar o gol lá em Paris, quando o Harry Kane, né, recebe a bola, depois da roubada de bola do Bayern de Munique, o Harry Kane, que é um cara de inteligência, capacidade de passe e tudo mais, recebeu a bola e colocou o Luiz Dias na cara do gol. O Arsenal acho que vai ter chance de fazer isso, e fazendo isso, eu acho que o Arsenal é melhor do que tendo que construir com pausas, né? Com um jogo com mais lentidão. Acho que esse é um encaixe que é mais favorável pro estilo de ataque que o Arsenal tem. Né? Eu acho que é um time... Seria muito difícil, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um desafio também grande, porque precisa que a sua defesa se mantenha intacta e tem esse problema especialmente do lado direito, porque o Kvaratskhelia é hoje o jogador mais perigoso do PSG, é o jogador mais consistente,
porque o Dembélé teve muito problema físico, né? Não conseguiu atuar na mesma regularidade, embora continuou sendo decisivo, né? A gente viu contra o Bayern. E tem o Doué, que é um jogador super perigoso também, mas acho que nenhum deles no nível do Kvaratskhelia, assim, ele sempre foi muito bem nessa temporada, não só nos números, né? Tem 10 gols e 6 assistências, mas só na Champions, mas acho que é nível de jogo mesmo, ele elevou muito. Então, eu acho que vai precisar de uma ajuda do lado direito, seja quem for o lateral, mas especialmente se for o Mosquera, o escolhido, ele vai precisar de um plano para aquele lado, para não deixar, porque acho que é o maior perigo do PSG, é deixar jogadores no mano a mano, né? Assim, qualquer jogador no mano a mano com o Kvaratskhelia, pode ser o Gabriel Magalhães, que hoje talvez seja um dos melhores zagueiros do mundo, vai sofrer, porque a vantagem é sempre do ataque, né? De atacantes bons. Então, acho que o plano é esse. A defesa do Arsenal é boa e eu acho que ela está preparada para isso, mas esse lado especificamente, que não deve ter o seu melhor, né? Por exemplo, o Timber é um cara muito físico e muito rápido, né? Então, ele teria um tipo de jogo que encaixaria melhor porque o Arsenal vai precisar nessa partida. O Ben White é um zagueiro, mas é um zagueiro que se adaptou muito bem pela lateral. Hoje eu diria que até ele já virou mais lateral do que zagueiro, né? De Sim. tanto tempo de atuação. Então eu acho que também estaria mais preparado para esse nível de desafio. A gente está falando de um desafio do mais alto nível. Então acho que esse é o plano que, do ponto de vista defensivo, é a preocupação mesmo do Arsenal. E acho que para o PSG, para evitar esse tipo de transição, é justamente o Declan Rice, né? Eu não sei o que você acha, Bonsa, mas para evitar o tipo de transição que o Arsenal vai precisar fazer, eu acho que passa muito pelo Declan Rice, como ele vai conseguir trabalhar essas jogadas ali, porque a recuperação de bola, ele é um dos principais recuperadores de bola do Arsenal, e se ele não tiver pressionado, a gente já viu que ele é capaz principalmente de carregar a bola, né, com muita facilidade. Então ele pode tomar a bola, carregar ali por 5, 6 metros e achar um passe, né? Então isso pode criar uma dificuldade para o PSG, que provavelmente quem atuar ali pelo centro do ataque, né, o Dembélé, não sei se vai ser o Dembélé ou o Doué, né, alguns momentos eles variaram, mas quem estiver ali precisa fazer uma pressão imediata, assim, logo que perder a bola, para evitar que ele faça essa transição, porque se ele fizer e a bola cair no pé do Odegaard, de um jogador mais do Saka, de um jogador como o Trossard, enfim, todos esses caras que são muito mais criativos, aí o Arsenal pode se criar, porque a defesa do PSG, embora seja uma boa defesa, é uma defesa muito melhor atacando do que defendendo, né? Se colocar, a gente viu, o Marquinhos tem um bom nível, o Pátio tem um bom nível, mas colocados no mano a mano, qualquer zagueiro vai ficar vendido, né? Então, eu acho que é a grande questão. O Sil Gunners PR está aqui com a gente, pergunta se o Merino já pode voltar nessa final. Sim, ele jogou contra o Palace na última rodada da Premier League, jogou mais ou menos meia hora, deve estar relacionado. Ele não vai ser titular, mas pode ser uma opção legal também, até para bola aérea, para o lugar dos Gyökeres, né, que ele atuou como centroavante várias vezes, então tem esse reforço. Os dois times chegam relativamente inteiros para a final, né, considerando o que foi a temporada de cada um em termos de lesões mesmo, né, em termos de problemas físicos. Para pegar alguns personagens nessa final, começando pelo lado do PSG, acho que o principal é o Luiz Henrique, por tudo que ele fez, né, pela maneira como ele mudou a cultura do PSG, né? Até li uma matéria agora há pouco no The Athletic justamente sobre isso, que começa com uma anedota do Ibrahimovic, que diz para o Mbappé e para o Real Madrid, porque no PSG não existia uma cultura de hábitos de vencedores, né, de sacrifício das estrelas, e que ele encontraria isso no Real Madrid. Acho que alguém tem que atualizar o Ibrahimovic hoje em dia em relação aos dois clubes, né? Porque tá meio que, enfim, ao contrário.
Mas o Luiz Henrique chega justamente na passagem de bastante na transição, né, de um time que foi o ápice do estrelismo do PSG, né, dos galácticos do PSG, com Verratti saindo, Sérgio Ramos saindo, Messi, Neymar saindo, sobra só o Mbappé. Tem uma temporada meio estranha ali com o Mbappé e o Luiz Henrique, mas assim que o Mbappé sai, o próprio Henrique fala: nós seremos melhores sem ele, de um jeito mais educado, mas fala, e se coloca numa berlinda, né? Porque se ele estava errado, essa declaração ia persegui-lo para sempre. E ele estava certo. O PSG ficou melhor mesmo sem o Mbappé, porque começou a jogar de maneira coletiva. E o Luiz Henrique tem um trabalho autoral entre os melhores que já se viu no futebol europeu, porque os outros dele bons, né? Até o trabalho dele na Roma não teve vida longa, ele saiu porque ele quis, inclusive, foi sétimo lugar e tal, mas o De Rossi e o Totti amam o Luiz Henrique. Parece que o trabalho dele ali era muito bom, talvez desse fruto se ele tivesse conseguido por mais tempo. Mas o do Barcelona era tido como uma continuidade do guardiolismo, né? Era um time completamente diferente, não completamente, mas era diferente em termos de estilo de jogo. Era um time bem mais intenso e direto do que o Barcelona do Guardiola e do Tito Villanova, mas era um treinador que, como o Guardiola, vinha da base, um treinador que, como o Guardiola, tinha jogado no Barcelona, como o Guardiola conhecia o Messi, então era meio que uma continuidade. E Espanha é outra coisa, né? Futebol de seleções, você pode dizer, não é régua para o futebol de clubes. Às vezes o cara vai bem no futebol de seleções e não dá certo. Aqui ele tem um trabalho autoral e se coloca, eu acho, nesse momento, principalmente em que Guardiola e Klopp estão fora do mercado, como o melhor treinador por aí, né? Como o melhor treinador do mundo no futebol de clubes. E se for campeão, será tricampeão. Ele já tem algumas estatísticas interessantes, mas essa é a principal, né? Se juntará ao grupo seleto de treinadores que ganharam a Champions League 3 vezes. Além do Luiz Henrique, no lado do PSG, acho que vale destacar o Kvaratskhelia, que a primeira conquista do PSG é tão coletiva que foi até difícil, né, apontar quem era o destaque individual, quem era o craque do time. Era o Dembélé, mas não era tanto assim, né? Dava até para dizer, era perfeitamente razoável dizer que era o Vitinha, por exemplo, né? Ou um dos laterais até, tipo, era um time completamente coletivo e que tinha destaque em todos os lados. Tanto que quando chega a premiação, é até difícil, né? Acabaram dando para o Dembélé porque é assim que eles dão, né? Melhor jogador do campeão europeu. Mas se quiser, eu defendia que era o Lamine Yamal, tinha gente que defendia o Rafinha. Qualquer um desses acho que estava de bom tamanho. Nessa temporada, nessa campanha, eu acho que o Kvaratskhelia é meio que claramente o craque, né, do PSG. Ele tem 16 contribuições diretas para gol, 10 só no mata-mata, então ele está sendo extremamente decisivo nos jogos mais importantes. Não acho que vai ser suficiente para a bola de ouro, porque tem uma coisa chamada Copa do Mundo chegando aí, e o Kvaratskhelia nem na Copa do Mundo sai. Se estivesse na Copa do Mundo, não é que ele ia levar a Georgia, o título da Copa do Mundo. Então, é um ano meio ruim para você jogar a sua melhor temporada na Champions League. Mas eu acho que vale esse destaque como ele surgiu, né, como o grande líder técnico do PSG. Ele se tornou. É um jogador que chegou depois daquela saída conturbada do Napoli, né? De ter sido afastado, enfim. Era um jogador que foi muito importante naquele título do Napoli, né? Que tirou a zica de muito tempo sem ganhar, enfim. Foi um cara muito importante, mas o que também foi impressionante, pelo que você falou, né? Descreveu como o período de transição do PSG para um período de estrelas solidárias, né? Porque o Kvaratskhelia é uma estrela, mas não é uma estrela que a gente se acostumou a ver no Mbappé, que era o antigo dono da camisa 7 que ele usa hoje. Que, enfim, tem o discurso famoso do Luiz Henrique cobrando o Mbappé para defesa, enfim, você não precisa cobrar o que o Kvaratskhelia, ele faz esse trabalho, né? Você não precisa cobrar o Doué faz esse trabalho. Mas eu acho que hoje ele se tornou a referência e até num momento importante porque com o Dembélé fora muitos jogos, né? Ele fez muito menos jogos do Sim. que se esperava que ele fizesse. Precisava que alguém assumisse esse posto porque o Doué é muito bom jogador, mas é um cara muito jovem ainda para carregar um time, né? Assim, e eu vou até comparar aqui, é um pouco
se esperava já que ele assumisse algum nível de protagonismo, como se espera que no Barcelona o Yamal não tenha que carregar o time nas costas, que tenha protagonistas também ao lado dele. Então, desde o Pedri, por exemplo, que é um cara que já se tornou um líder e tal, mas mesmo o Rafinha, que várias vezes na temporada foi o cara importante, foi o cara que carregou assim tecnicamente o time quando o Yamal precisava de um parceiro, né? Então, acho que se esperava que ele fizesse isso. Mas isso, ele foi além, né? Porque o Rafinha foi muito bem, se tornou um jogador importante, é um dos principais do Barcelona. Mas o Kvaratskhelia hoje, ele é melhor do que o Dembélé, né? Assim, não que ele Sim. seja no vácuo seja melhor que o Dembélé, porque isso daí, enfim, não importa muito. Nessa temporada, ele é o principal jogador e é um jogador muito completo, né? É. Porque se fala muito do drible e de tudo mais, mas eu acho que tem uma questão para que eu acho muito mais relevante, além do 1 contra 1, que eu acho que o duê também é muito bom, é a inteligência de espaço dele, né? Ele pode ver que ele tá sempre preenchendo os lugares certos do campo, seja sem a bola, quando o time precisa que ele ocupe os espaços para não deixar o adversário jogar, seja com a bola para, por exemplo, se aparecer dentro da área, no meio da área, não na ponta, para finalizar, para fazer um papel ali relevante num ataque tão de tanta movimentação, né, que não tem um camisa 9 que ocupa um espaço fixo. Isso é muito importante, né? Saber a hora de entrar dentro da área. Acho que o Douay melhorou muito nisso, né? Ele surgiu como um ponta e hoje ele consegue fazer mais esse papel também de entrar na área com mais facilidade, né? Com mais naturalidade nas jogadas. Mas eu acho que o Kvaratskhelia faz isso não só no ataque, mas no meio campo, né? Às vezes ele tá perto ali do Vitinha para fazer algum, né? Quando o time precisa que ele esteja ali. Então, eu acho que esse tipo de inteligência mostra uma liderança técnica. Não sei se ele é um cara que fala Sim. muito, porque esse é um outro tipo de liderança, mas tecnicamente ficou claro que ele assumiu essa responsabilidade, né? De não essa coisa que às vezes a gente pensa de tem que buscar o jogo na defesa. Não é isso. É saber fazer o que o time precisa que você faça, né? Então, se é tocar a bola de primeira, se é você não receber a bola, você levar, arrastar a marcação para o outro lado para que o Doué receba a bola, é isso que você faz. Sim. Enfim, esse É. é o principal Um, ponto para mim dele. um último do PSG, para mim, é o Marquinhos, né? Que é o veterano desse time. E que meio que ficou marcado pelos fracassos do PSG na década passada. Ele tem alguns jogos de eliminação do PSG em que ele não brilhou, né? Ou que ele não conseguiu manter o braço abaixado, pelo menos. Mas ele se torna esse líder, assim, mais veterano, né? Ele é o jogador mais velho do elenco, que é meio louco, porque ele nem é tão velho assim, tem tipo 30, 31 anos. Ele é o único que jogou tanto a final passada quanto a de 2020, né, que é a primeira do PSG, e ele se tornou o jogador brasileiro com mais partidas pela Champions League. Eu não sei, isso me escapou no jogo em que isso aconteceu. Foi no último, né? Porque ele tem um jogo a mais do que o Neymar. Roberto Carlos. Não, Roberto Roberto. Carlos. 121 jogos para o Marquinhos, 120 para o Roberto Carlos. O Daniel Alves é o terceiro, com O 111. Daniel. O Thiago Silva tem 105 e o Fernandinho tem 103. Esses são os 5 brasileiros com mais jogos de Champions League. Em sexto lugar aparece o Marcelo com 102. São os únicos brasileiros com mais de 100 jogos na Champions League, né? E o Marquinhos adotando aí esse papel mais de veterano. No lado do Arsenal, acho até que um personagem interessante que você citou é o Odegaard, né? Que pode ser o capitão de um título europeu, né? O que não é pouca coisa, né? A galera lá lembra os capitães de títulos europeus, né? E o Odegaard é até curioso, porque ele é o capitão e talvez ele seja o meia mais talentoso do Arsenal, mas jogo a jogo a gente não tem certeza se ele joga, né? Porque ele deu uma queda de rendimento nesses últimos, acho que 2 anos, pelo menos, né? Essa temporada e a passada. Acho que o estilo do Arsenal também progrediu para que não sei o quanto ele se encaixa perfeitamente, né? Porque ele não é um meia tão físico quanto o Rice,
Ele não é um meia que se impõe tanto dessa maneira, ele é mais técnico, mas ele pode ser aí esse capitão de título de Champions League, de título europeu. Acho que o Rice também ficaria marcado como um dos símbolos individuais do time do Arsenal. Acho que esse é um Arsenal que, como o PSG da temporada passada, é difícil apontar. Esse é o melhor jogador do time, né? Porque também joga de uma maneira muito coletiva e a gente geralmente aponta craque do time como jogadores ofensivos, né? E os do Arsenal não tiveram ótimas temporadas, né? Mas o principal atacante do Arsenal é o Bukayo Saka, que também teve muitas dificuldades na temporada, principalmente com problemas físicos. Talvez a temporada individualmente melhor seja a do Gabriel Magalhães ou a do Declan Rice, que tiveram ótimos desempenhos e regularidade também ao longo de toda essa temporada. Para o Gabriel Magalhães também, né? Ficaria marcado como o líder da defesa de um time que foi campeão europeu com base na defesa. E o David Raya, que não sei quanto tempo demorou para a gente perceber, para a gente acreditar que é um goleiro de elite, né? Mas acho que hoje em dia, sem dúvida, é um goleiro de elite. Ele, se não levar gol na final, terá 10 jogos de Champions League nessa temporada sem sofrer gols, né? Nenhum goleiro chegou a 10, já tem 9. Então, eu sempre acho a tal da estatística do clean sheet meio tipo, tá, mas não depende só do goleiro, né? Tem vezes que o goleiro leva gol e não podia fazer nada, né? Então, não sei o quanto significa passar, é muito mais um negócio coletivo, não levar gol do que só goleiro. Mas acho que alguém decidiu que precisaria ter uma estatística para goleiro, porque senão o goleiro não teria estatística. Mas, enfim, é uma curiosidade. De qualquer maneira, o Raya foi um dos melhores goleiros da temporada e liderou uma das melhores defesas da temporada. Ele é um nome que realmente, assim, ele não chegou com a badalação, né, de uma grande contratação, ele precisou construir o seu nome ali enquanto um jogador de peso ali para ganhar essa importância. Ele teve alguns momentos de oscilação, principalmente no começo, mas se tornou um jogador bastante confiável e jogador de seleção espanhola também, né? Então tem esse aspecto. Eu destacaria assim, não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que o Eze eu acho que tem um papel similar em relação a ter assumido rapidamente o protagonismo em relação ao que Kvaratskhelia quando chegou. O Eze é um cara muito capaz de fazer o time o procurar, né, nos momentos importantes ali. Ele é um cara capaz de decidir jogos atuando pela ponta, atuando pelo meio. É um jogador capaz de chutar de fora da área, de achar passes. Então, eu acho que ele é um jogador que pode ser bem importante. Não sei se ele vai começar jogando, né? Tem essa dúvida. Mas eu acho que ele é um jogador que vale o destaque, porque eu acho que ele teve momentos importantes, inclusive na Premier League, mas também na Champions League, de ser um jogador relevante. Assim, como você falou, acho que não tem um destaque absoluto assim do time, né? Um cara que está muito acima dos outros. Eu concordo que Rice e Gabriel Magalhães são grandes destaques, podem ganhar como jogador da temporada, por exemplo, nessa votação que normalmente os caras fazem na Inglaterra. Mas é engraçado que, por exemplo, você sabe quem é o artilheiro do Arsenal na Champions? Havertz, né? Gabriel Martinelli. 6 gols. Martinelli. O Veja Havertz só. acho que é do mata-mata. Tipo, acho que ele fez 2 gols. Tipo, então, assim, tem aí um aspecto. O Martinelli, eu acho que é o jogador mais... o melhor jogador para entrar no segundo tempo se você precisa de meter correria no adversário. É um cara que ele sempre entrega muita vontade, né? Um cara muito dedicado. E eu acho que apesar de não ser um titular, ele é um cara que entrega bastante coisa, assim. Ele fez gols importantes ao longo da temporada e acho que tem ali um peso. Então, a gente já falou um pouco desses outros que são titulares, né? E um que a gente meio que acha que pode ser titular, que é o Odegaard, que deve ser titular, é o capitão do time, mas enfim, pode acabar não sendo. E mesmo o Gyökeres, assim, o Gyökeres tem 4 gols na Champions, tem 15 no total na temporada. É um cara que acho que fez gols que outros jogadores no Arsenal não conseguiam fazer. Não fez na quantidade que se esperava que alguém do nível que ele apresentou no Sporting fizesse, né? Mas
Isso é natural, né? A gente tá falando, se colocar o Luis Soares do Sporting, que fez quase 40 gols na temporada para jogar no Arsenal, ele também não vai fazer 40 gols no Arsenal. Isso é natural, né? É um Sim. pouco. Muito provavelmente o Harry Kane não faria 61 gols atuando no Tottenham também. Ele não chegou tão longe, não, viu? Não, eu acho que ele é um jogador espetacular, mas é que é claro que ele já fazia números incríveis e quando ele vai para um time que é claramente melhor do que o anterior, a tendência é melhorar, né? Então, é que eu acho que no caso do Gyökeres, o que é problema é que ele enfrenta um nível médio muito maior e isso dificultou e acho que ele teve dificuldades, né? Fazendo uma comparação de um cara que é muito acima da média, que não é o caso do Gyökeres, a gente viu isso com o Haaland, né? O Haaland, quando foi para a Premier League, ele teve, primeiro, dificuldade de adaptação ao time, né? O time jogava de um jeito que não exigia um camisa 9 como ele é, e eu acho que isso acontece no Arsenal também. O Arsenal precisa menos de um centroavante do jeito que era no Sporting, embora quisesse um jogador que fizesse aquilo, mas queria também um jogador que conseguisse trabalhar jogadas. E isso é difícil. Então, acho que tem uma questão de adaptação, faz parte um pouco, principalmente numa primeira temporada, mas ele tem uma capacidade de finalização que eu acho que nenhum dos jogadores do elenco do Arsenal tem, né, atualmente. Então, acho que é muito possível que ele vai ser uma opção do jogo. Não sei se como titular, Sim. mas certamente se não for titular vai entrar no segundo tempo. A não ser que o Arsenal esteja passando o carro, que acho que é Eu não acho difícil. que. Sim. Não, ele provavelmente entra, enfim. Então, eu acho que é um destaque que eu daria também. E acho que são esses, assim. Acho que são os principais destaques para mim de jogadores que Sim. fazem diferença pro Arsenal, né? Além dos que você citou. O Kane, melhor temporada dele no Tottenham foi 41 gols, então não chegou muito perto de 60. O Wanderson pergunta se a gente acredita que o Arsenal chegar mais leve na final. Acho que não é uma história, né? Acho que é Tenho fato, né? certeza. É porque imagina se perde a Premier League, seria o primeiro caso de título europeu, pelo amor de Deus, me desculpa, né? Que era para servir assim, ó, a gente ganhou o campeonato europeu, o título europeu, não enche o nosso saco, né? E mesmo assim iam encher, porque a Premier League é um negócio pesado, né? Um jejum de 20 anos na Premier League é pesado e perder daquele jeito e se deixar o Arsenal extremamente tenso para essa final. Nesse cenário, lógico que eles querem vencer, mas é o bônus da temporada, né? A temporada é bem sucedida. O Arsenal foi campeão inglês, o Arsenal quebrou um jejum de 22 anos. Precisa conquistar o seu primeiro título europeu, mas esse pode esperar um pouco. Se precisar, né? Pode esperar um pouquinho. Acabar o jejum da Premier League não podia esperar mais. Aliás, independente de quem ganhar em Budapeste, fará história, né? O Arsenal, além de ganhar o primeiro título, também será campeão invicto, né? É muito difícil que seja campeão perdendo no sábado. Então será campeão invicto. E foram 16 clubes campeões invictos na história da Champions League ou Copa dos Campeões. Então não é um feito tão raro assim, né? Não vai ser os invencíveis do Wenger, né? Acho que não vai ficar conhecido como time invencível porque ganhou a Champions League invicta, mas ainda assim é um negócio legal. Mas o que me chama a atenção é que houve mais invictos na era Champions League do que antes, o que é um pouco contraintuitivo, né? Porque antes você tinha menos jogos, né? Você tem campeões E era com mata-mata 9 desde o jogos. começo, né? Era mata-mata desde o começo, exatamente. Então até tem isso, assim, né? Uma derrota era até mais pesada na Champions League passada. Dessa vez você pode perder 2 jogos na fase da liga, aí tanto faz, né? Mas na época, se você perdia um jogo, você basicamente tinha que ganhar de novo, né? E teve. É próximo, mas também teve mais tempo de era Champions League do que de era não Champions League do que de era Champions League. Mas são 7 campeões invictos na era Copa dos Campeões e 9 na era Champions League. E tá virando carne de vaca, porque adivinha, né? Superclubes, blá 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 blá. 3 dos 9 da era Champions League foram nos últimas 6 edições, né? 6 edições anteriores, o Arsenal seria o quarto em 7 anos.
É o Bayern de 2009, 19 e 20, que não só foi campeão invicto, como ganhou todos os jogos, porque foi a temporada da pandemia, né? Então o mata-mata foi em jogo único. Ele tem 11 vitórias em 11 jogos. O City e o Real Madrid de 2023-24 também foram campeões invictos, né? Antes desses três, era o Manchester United de 2007-2008, né? O título do Ferguson com o Cristiano Ronaldo. No lado do PSG, ele pode se tornar só um dos 10 times o 10º time a defender o seu título, né? Não tem bicampeão na Champions League há muito tempo, tirando o Real Madrid. O Real Madrid é o único time que conseguiu mais de um título consecutivo na era Champions League. E aí eu só não sei por quê mesmo. Eu não tenho nenhuma tese em relação a isso. Porque o futebol era mais equilibrado na época Copa dos Campeões, né? Isso é inegável, que o futebol era mais equilibrado lá atrás. Mas a gente teve 1 zilhão de dinastias. Teve o Real Madrid pentacampeão, o Benfica de Eusébio, a Inter do Helene Herrera, o Ajax do Cruyff, o Bayern do Beckenbauer e do Gerd Müller, o Liverpool do Paisley, teve tipo o Forest do Klopp, todos esses times que ganharam de novo. E na era Champions League, só o Real Madrid. Né? O último time que conseguiu defender o seu título foi o Milan do Arrigo Sacchi, 89 e 90. Então o PSG pode entrar nesse grupo. Também tem uma coisa que os times mudavam menos, né? É verdade. A gente tinha É que mais assim, nesse estabilidade também, né? nível, tinha, mas nesse nível não muda tanto, né? Não, não. É, Porque, é, assim, é verdade. Assim, o City também não é que ganha um título e aí faz uma liquidação, né? Ou qualquer outro desses times que ganharam. eu digo mesmo nos que perdem, né? Porque, sei lá, Isso é verdade. hoje em dia o Real Madrid perdeu, aí os caras já estão querendo derrubar a porta das coisas, assim. O mundo também é mais imediatista, exige mais mudanças e esses times têm muito mais dinheiro para comprar, né? O Real Madrid hoje, todo ano de Copa a gente já brinca, né? Já faz algum tempo que o Real Madrid vai lá contratar o craque da Copa. Isso era É, menos comum, né? Assim, esses times, os times derrotados, né? Os grandes que não ganhavam, não viviam uma crise tão grande também quando não ganhavam, né? Assim, era a Copa dos Campeões, né? Durante muito tempo era meio que a cereja do bolo, era muito legal de ganhar, mas se sabia que era muito difícil porque pouquíssima gente jogava, né? Era só o campeão mesmo, então você imagina, né? Só um time por país jogando. Então era uma relação diferente também, eu acho, né? E ainda eu tinha. acho. Mas é que eu também acho que é contra-intuitivo justamente por isso. Porque o time ganhar duas vezes, assim, deveria ser muito mais difícil antes, né? Justamente porque Sim. o time você só enfrenta os times que são campeões dos seus países, e naquela época normalmente tinham elencos mais entrosados, enfim, de muito tempo. Mas talvez também tenha. Isso também conte contra, né? Porque a gente tem aí esse grupo dos superclubes que todo ano estão movimentando mais de centenas e centenas de milhões de euros com contratações, enfim. Então, todo ano que você ganha, você precisa fortalecer muito mais, porque o Real Madrid tá sem ganhar e vai contratar metade da Europa. Que o Barcelona não tem dinheiro, mas vai pagar 80 milhões no Anthony Gordon e 100 milhões no Julian Álvares. É. O Arsenal é campeão da Premier League, e aí, para continuar campeão da Premier League, vai ter que contratar gente, porque o Manchester City vem aí. Então, não sei, Eu aqui eu tô acho. tentando chutar aqui o que pode ser, porque é difícil, não é intuitivo mesmo. Me pareceria que seria Sim. mais óbvio que numa era como essa, a gente tivesse mais casos como o do próprio PSG, que chegando duas vezes, porque é um time muito bom, ganha e ganha mais vezes, Sim. né? Não é muito. Eu acho que você tem razão. Eu acho que o status congelava por mais tempo, né? Naquela época. Você montava um time como o Bayern de Munique montou, e
acho que não era nem a proposta, mesmo de times como o Real Madrid ou do Liverpool, de falar, putz, o Bayern tem esse time, a gente precisa gastar tudo para esse ano derrubar o Bayern. Não, né? Eles meio que continuavam do jeito que estava, né? E não era a principal obsessão, né? Acho que também tem isso, não Exatamente. era o objetivo. Tipo, você não via, o Bayern tem esse timaço, vai ser difícil ganhar deles da Europa. Tudo bem, a gente ganha quando dá, então, né? Quando acabar o time, a gente ganha. Hoje é o objetivo, né? Você tem times que são montados, até porque, como não perdeu o valor, mas clubes como Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern e tal têm mais facilidade internamente, né? A régua da temporada acaba sendo Champions League ou não. Então acho que eles voltam mais às estratégias para ganhar a Champions League, aí é mais difícil você ter realmente uma dinastia desse tipo, porque de ano para ano os clubes vão tentar se fortalecer para conquistar. Pode ser que isso seja realmente o que explica. Só para corrigir aqui uma coisa que o Jetro falou, é verdade que o Gyökeres tem 21 gols, ele tem 14 na Premier League, 5 na Tá. Champions, um na Copa da Liga e um na FA Cup. Então 21 gols no total, mais de 20 gols na temporada, que é uma temporada bem É. decente de estreia. Então, final da Champions League, nesse sábado, a 1h da tarde, horário de Brasília, pela televisão ou em Budapeste, né? Se você quiser ir para Budapeste, dá tempo ainda. O ingresso vai estar caro, né? Não sei se vai achar hotel, mas dá. Então, você decide como você quer ver o jogo, pela TV ou ao vivo. E Oi, você pode falar. sabe eu ia falar os títulos europeus do Arsenal. O Arsenal nunca ganhou a Champions, né? Mas já É, ganhou. Ele é uma mas cidade com feira, né? Londres é uma cidade com ganhou. feiras. Ganhou da Cidade das Feiras, mas também ganhou a famosa Recopa Europeia, a Intercity, né? A Copa das Feiras é de 1970, e a Recopa, que é a Cup Winners' Cup, que em Portugal eles chamam de Copa dos Campeões de Copas, né? Que é um torneio que não existe mais, envolvia só os campeões de Copas, evidentemente. Ganhou em 94. Então é o último troféu europeu do clube em Sim. 1994, né? Então é E, relevante. O título era bem famoso, esse título da Recopa, né? Foi o título e era o europeu único. que ele ganhou, que o Ronaldo ganhou pelo Barcelona, por exemplo. O título que ele ganhou no Barcelona foi a Recopa em E, o, 97. e era o único que o PSG tinha antes de ser campeão europeu, também ganhou a É Recopa em verdade. 95, 96. Passar rapidinho por alguns outros assuntos essa semana, antes de fechar o programa. O Crystal Palace foi campeão europeu e, primeiro, parabéns ao Crystal Palace, né, que é um dos melhores projetos da Premier League, né? Entre os seus grandes feitos está 14 temporadas consecutivas na primeira divisão do campeonato inglês, o que para um clube do seu tamanho é bastante. Entre os seus principais feitos está sobreviver ao John Textor, o que para qualquer clube é bastante. E nesse último ano, com o Oliver Glasner, deu um passinho à frente, ganhou uma Copa da Inglaterra, bateu o Liverpool na final da Copa da Community Shield, o que para os clubes grandes não é nada, né? Mas para um clube como o Crystal Palace será mais uma oportunidade de falar, ganhamos um título, nem vem e ganhou. E agora chegou na final da Conference League, né? E mesmo com o time, assim, em constante, digamos, evolução, né? Porque para essa temporada perde o Eberechiese, no meio do ano perde o Guerri, e é a realidade, né, de clubes desse porte. Você tem que vender quando vem a oportunidade. Não tem jeito, né? É o único jeito de ser sustentável, é o único jeito de conseguir fazer a roda continuar girando, é aproveitar a alta dos jogadores para vender. No caso do Guerri nem foi tão alta, né? Ele estava chegando ao fim do seu contrato e o Palace ainda conseguiu arrancar uns 20 milhões de libras do Manchester City. Mas aí reinveste, traz o Yeremi Pino, né, que é um dos melhores jogadores do Vila Real, o Adam Wharton cresce de rendimento, tem o Kamada também, bom jogador, foi campeão europeu com o Eintracht Frankfurt, né, da Liga Europa, se não me engano. Então tem também ali uma rotatividade, e o Glasner, que vai sair do Crystal Palace, né,
conseguiu pegar um time que durante anos, muitos anos, era famoso por ser o time que só existia, né? Porque que era o time chato da Premier League. Era o time que somava 40 pontos, entrava de férias. Acabou. E durante vários desses anos, né? Porque a gente cobriu quase todos os 14 anos do Crystal Palace na Premier League, Lobo. A história era sempre a mesma. Vai chegar um técnico para fazer o time não só sobreviver, mas ter um estilo melhor, mais empolgante, brigar por alguma coisa. E aí todas as vezes que tentou, deu ruim, e aí o Steve Parish virava e falava, não, volta o Roy Hodgson, vamos tentar se salvar. Ela não foi sempre assim, mas é basicamente o espírito do Crystal Palace ao longo desses 14 anos. E foi o Oliver Glasner quem conseguiu dar esse passo à frente. É uma história muito legal. E ao mesmo tempo, mesmo o Crystal Palace, que eu acho que é o clube inglês que mais seria legal ganhando a Conference League, ainda com aquela sensação de tipo, putz, mas o que o Raio Vallecano consegue fazer aqui, né? Assim, nem foi uma final assim tão absurda, mas o Palace era claramente melhor, né? E a gente tem agora 5 edições de Conference League e 4 títulos das grandes ligas, né? E ainda assim, falar 4 títulos das grandes ligas é só factualmente correto, porque tem 3 da Inglaterra, né? Então, assim, a Roma ganhou a primeira, a Inglaterra ganhou 3 vezes. A única exceção é o Olympiacos, que ainda pegou um time das grandes ligas na final. Dos 10 finalistas da Conference League, 8 são das 5 grandes ligas. As exceções são Olympiacos e a Fiorentina. Então, assim, é Quer dizer, a legal a Fiorentina é das competição. grandes ligas, né? Das grandes ligas, eu quis dizer Olympiacos e o Feyenoord, desculpa. Ah, O sim. Feyenoord que perdeu para Roma na primeira edição. Então, assim, a competição foi feita para dar competição europeia, né, chances para as ligas periféricas. Mas não é uma competição europeia se você exclui países da Europa. Só que quando você coloca esses países da Europa, eles meio que vão sempre ganhar, porque eles são melhores que todos os outros times. Então existe meio que um impasse na Conference League. Mas, se é para existir desse jeito, eu acho, repito, que um dos melhores cenários possíveis é um clube pequeno de Londres, né? O tão pequeno que virou a inspiração para o grande underdog da televisão, né, Lobo? O FC Richmond é o Crystal Palace, né? É o Crystal E Palace, é. essa é o Até as espírito cores, do né? Crystal Palace, até as cores. Esse é o espírito do Crystal Palace. De qualquer maneira, ganhou esse título. Porque eles obviamente não tinham nenhum direito de usar os nomes dos times na primeira temporada, né? Então inventaram um nome. Aí na segunda temporada, inclusive depois que eles licenciam com a Premier League, eles até fazem um jogo com o Crystal Palace, né? Vira que é uma forma deles agradecer porque eles gravaram muita coisa no centro de treinamento do Crystal Palace, tudo. Então, mas é isso, era um time muito conhecido. Eu acho que tem uma história muito parecida com o Crystal Palace, que era o Stoke, você certamente lembra. Stoke também, na hora que subiu, era um time muito duro e que tinha torcida, e ficou famosa a frase do comentarista, que eu até nem lembro se foi o Alan Smith, que é um comentarista inglês que falou, né, quero ver se ele joga aqui numa noite fria em Stoke e tal, que era falando do Messi, mas era do Messi com 19 anos, né? Enfim, mas era. é, Mas o Stoke era isso também, né? Um time pequeno, torcida participativa e tal, e a gente quer mais do que sobreviver. Mas uma hora ele não conseguiu nem sobreviver, caiu e aí ficou. Mas o Crystal Palace conseguiu, né? Nesse tempo sempre se manteve e era essa coisa meio agridoce, né? Porque ficava, não, a gente quer mais do que sobreviver. E aí ficava ali, conseguia meio que ficar no meio da tabela, um pouquinho para baixo, e aí fala, não, a gente agora quer ter um estilo. E aí ficava esse cabo de guerra. O Oliver Glasner consegue fazer isso, acho que tem a ver com a força da Premier League financeira, né? Como você falou, eles foram buscar destaques em outras ligas, que seria muito difícil de fazer em outros tempos. Então, é claro. E tem um bom trabalho, né? Uma coisa que a gente falou na última temporada, no último programa, falando sobre a Premier League, o Arsenal e tudo. A Premier League hoje, assim, um bom trabalho. Como os times todos têm algum dinheiro, né? Uma capacidade de contratar jogadores, sei lá, o destaque do Ajax pode ir para o Crystal Palace hoje em dia, né? E até uma coisa que você
falou bem no Twitter, né? E que o Léo Bertozzi estava colocando sobre o Iraola hoje ser desejado pelo Milan, né? E aí o Crystal Palace tem um projeto mais atrativo e mais orçamento, né? Então é muito doido, né? Eu acho que é esse o ponto, né? Porque eu também apanhei um pouquinho na internet por causa disso. Mas acho que esse é o ponto. Não é uma questão de tipo, manter a tradição, ou a Itália não é competente, não é nada disso, mas é que assim, não deveria existir nenhum tipo de correlação de competência e incompetência que transformasse um clube como o Crystal Palace em um projeto mais atrativo do ponto de vista financeiro do que o Milan. Não é para acontecer, né? Tem que ter essa separação. Seria perfeitamente, inclusive mudou já, né? Agora é Leverkusen para o Iraola. Ele tem a proposta do Palace, mas ele está na lista do Leverkusen, que ia pegar o Felipe Luiz, mas já estava acertado com o Mônaco. Se o Iraola vira e fala, ou fala não, né? Porque ele não falou, mas a informação que sai ele estava interessado no Milan, mas ele percebeu que é uma bagunça e prefere fazer um trabalho mais modesto num clube organizado. Perfeito. Não teria problema nenhum. A questão é que o Crystal Palace tem mais dinheiro que o Milan. Não dá para ter, porque aí não é mérito individual do Crystal Palace. Não tem nada a ver com o mérito do Crystal Palace, com a competência do Crystal Palace. É o sistema que transforma um clube pequeno e bem gerido da Premier League em mais rico do que o Milan, né? Tem várias coisas que entram aí. A incompetência do futebol italiano de ter ficado tão para trás da Premier League, claro, mas também o quanto é absurda essa diferença hoje em dia. É só a Premier League que brinca. Todas as outras ligas, se a Premier League fecha o caixa por uma temporada, e quase aconteceu nessa última, foi bem mais modesta, mas se ela vira e fala, nós não vamos contratar e vender ninguém por um ano, o Fabrício Romano vai fritar hambúrguer, porque acabou o mercado de transferências. Não tem dinheiro. Então, é esse tipo de problema estrutural que não pode acontecer, que eu acho que está errado. Né? Eu não tenho nenhum problema com o Crystal Palace, acabei de elogiar, acho um baita de um projeto. Mas não dá para ser natural o cara virar e falar: eu vou treinar o Milan, eu vou treinar o Crystal Palace porque eles têm mais dinheiro. Então, esse é o ponto, porque como a gente estava falando do Raio. O Raio Vallecano é um time pequeno. É um time bem pequeno de La Liga. É um time de bairro de Madrid. Mas a diferença era tão grande que parecia, na verdade, que o Palace estava enfrentando um time da Ligue 1. Sabe? A Ligue 1, eu tô falando, não é a francesa, que é a Ligue 1. Eu tô falando da terceira divisão inglesa, assim. Porque a diferença era muito grande. E olha que eu acho que o jogo do Crystal Palace nem foi grandes coisas, assim. Mas é que mas ainda parecia. O Raio não conseguia, né? Assim, o Raio se esforçou, tentou bastante, mas não parecia ter de onde tirar algo para fazer algo diferente, porque... E foi a mesma coisa na final da Liga Europa. Foi a mesma coisa na final da Liga Europa. O Aston Villa ainda é outra coisa. O Aston Villa é um clube grande na Inglaterra, mas também foi a mesma coisa. Também parecia ali, tipo, o Freiburg estava tentando ficar no jogo, o Aston Villa estava e o Freiburg não é um Raio Vallecano, é um time médio, não é um time grande, mas não é um time minúsculo, né? Assim, irrelevante. É um time de uma cidade rica, enfim. Mas é isso, não dá para competir. Então tem alguma coisa. Eu já falei aqui em outro programa, eu vou repetir. Eu acho que a UEFA tem que criar assim: ganhou a 5ª vaga pelo ranking, parabéns. Seu país não manda representante para a Conference. Beleza? Sim. Você quer ter uma vaga a mais na Champions? A sua liga não vai mandar para. Eu sei que nesse caso, ia sacrificar o coitado do Raio. Mas é assim, manda para a Liga Europa. Então, você vai para a Liga Europa, em vez de as vagas desse país vão só Liga dos Campeões e Liga Europa. Porque eu acho que é uma forma de você tirar um pouco esse negócio. Então, aconteceu da Itália já levar a 5ª vaga, da Alemanha levar. O país que jogar com a 5ª vaga não pode ter um representante na Conference League. Eu acho que é um jeito de você não proibir um país, porque eu acho que até... Eu acho que seria ilegal, até do ponto de vista europeu, enfim, de competição e tal, de você proibir um país de jogar. Acho que não faz nenhum sentido isso. E a UEFA não tem como resolver a má distribuição
entre ligas, né? No sentido de que ela não tem como fazer com que a liga da Holanda valha mais do que vale hoje. Assim, esse é um trabalho da Liga da Holanda. E assim como todas as outras. Então, é uma questão meio que, assim como a Conmebol não tem como fazer com que, né, o campeonato uruguaio valha mais do que vale hoje e o campeonato brasileiro valha menos para ter um equilíbrio, meio que não tem o que fazer em relação a isso. O que você pode é ter algum tipo de benefício, de incentivo de estrutura e tudo mais, mas isso é muito marginal, né? Agora, É, tem essas medidas. Eu acho que, por exemplo, poderia se diminuir o tamanho do número de vagas de Brasil e Argentina na Sul-Americana. Eu acho que é o mesmo princípio, entendeu? As ligas maiores têm que ter poucas vagas para as ligas, para a Liga Europa e especialmente para a Conference. A Conference eu sei que é um só das ligas grandes, mas as principais, as duas melhores, não tem que mandar nenhum, então. Então, esse ano você sim. quer ter 5 na Champions, não vai ter. É uma medida para você tornar um pouquinho mais razoável, né? Assim, é uma Ano, ideia. ano que vem talvez tenha mais. Ainda acho que as principais ligas vão estar bem representadas nas fases finais, mas acho que vai ser menos fácil para a Inglaterra, por exemplo, né? Porque a Itália vai mandar a Atalanta, a Espanha vai mandar o Getafe, que faz um gol no Getafe aí. O Freiburg dessa vez vai jogar a Conference, o Mônaco vai estar pela França, né? Então são times que têm uma boa estrutura aí para brigar. E o Brighton pode ser. Assim, é complicado se a Conference virar o primeiro título de todos os clubes ingleses, sabe? No caso do Crystal Palace não foi, já tinha ganhado a Copa da Inglaterra e tal. Mas o West Ham, primeiro título em 30 anos. O do Palace, primeiro título. Aí o Brighton, agora primeiro título também. Não dá, né? Assim, meio que uma hora vai perder a graça esse tipo de coisa. Mas até o Ajax ano que vem também, que tá na verdade está das preliminares mas enfim, vai ter um contingente mais forte no ano que vem, talvez isso mude. Para terminar, só algumas notas. Lionel Messi foi convocado para a Copa do Mundo, então Olha, se é alguém estava mesmo? preocupado, tá aí oficial. E no mercado de transferências, só três rapidinhas. Anthony Gordon no Barcelona, 80 milhões de euros, se não me engano. 70, 80, né? Com variáveis lá e tal. Achei caro. Acho que ele é um bom jogador e acho que ele encaixa bem no estilo do Hansi Flick. Acho que ele vai jogar muito, muito bem. Mas achei caro, principalmente se você tem Rashford por 30. Eu também falei isso no Twitter e todo mundo quis me explicar como funciona a matemática. Eu entendo também, o salário do Rashford é maior, você consegue amortizar o valor de transferências do Gordon, ele é mais jovem, tudo bem. Não sei se eu começaria o mercado do Barcelona com 80 milhões pelo Anthony Gordon para a ponta esquerda, onde você já tem o Rafinha e você ainda precisa de um centroavante e ainda precisa de um zagueiro, então eu não achei o melhor negócio possível. Konaté fora do Liverpool, ele estava negociando renovação de contrato, não chegou a um acordo, vai sair de graça e o Liverpool realmente precisa abandonar esse hábito, né? Não dá para continuar assim para sempre, mas todo mundo sai de graça do Liverpool. E não é nenhuma questão de renovar só para vender, mas a gestão do Liverpool é boa, mas ela precisa aprender qual é o momento em que você para de negociar e vende o cara, né? O Konaté, as negociações já estavam complicadas desde o ano passado. Só vende na temporada passada, vende tenta renovar com 2 anos de antecedência em vez de um, e quando chegar ali no fim do primeiro desses anos, já coloca o cara no mercado, porque é muito jogador saindo de graça. Desde o Henrique. O Henrique foi o primeiro que saiu de graça lá 10 anos atrás. E continua saindo, né? Oxley Chamberlain, o Winaldo, Arnold, claro, mas vários jogadores que o Liverpool tem deixado sair sem receber compensação. E o Napoli vai de Allegri, né? O Napoli decidiu que Maximiliano Allegri será o treinador. Ele ficou entre Allegri e Vincenzo Italiano e falou: Eu quero o Allegri. E foi o Allegri. Então, não sei exatamente o que acrescentar. Todo mundo viu a temporada do Milan, né? Então, vai de Allegri. Boa sorte. Exatamente. Até porque, pelo jeito, ele não vai ser então técnico da seleção italiana, né? Então, essa vaga ainda está aberta aí para os outros 5 ou 6 treinadores
que existem na Itália. Então é isso. Felipe Lobo, vamos embora. Amanhã sai a newsletter que a gente está escrevendo. Vai ter, lógico, muitas coisas sobre a final da Champions League. A gente volta no sábado, logo depois da final. Assim que a final acabar, a gente vai fazer uma live, um podcast de repercussão da final da Champions League. Então fiquem ligados aí no canal do YouTube, no feed, nas nossas redes sociais, que a gente vai abrir a câmera assim que terminar PSG e Arsenal lá em Budapeste. Se você quiser contribuir com o meio campo, você pode se tornar membro no nosso canal de YouTube. Tem lá planos e benefícios para você conferir e também assinar a nossa newsletter pelo Substack do meio campo. As newsletters de terça-feira são exclusivas para assinantes. As de sexta-feira ou amanhã são grátis e abertas para o mundo inteiro. Por meio do Clube de Membros, você também tem acesso à newsletter exclusiva. Muito obrigado, Felipe Lobo. É isso. Muito obrigado Valeu. a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa última hora. A gente volta no sábado, já com um campeão europeu. Lá pelas decidido. 15 horas. Ou não, né? Vai saber. Por aí. Por aí. Fiquem ligados. Por aí. Um abraço.